Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu. Pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente a Deus.
que eles têm fome? Um bom lugar para dormir. Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e sendo meu abraço, carregue nas cidades meu olhar, eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor, ensine o caminho de voltar pra casa, o caminho de encontrar a paz. Eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e sendo meu abraço, carregue nas cidades meu olhar, eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor, ensine o caminho de voltar pra casa, o caminho de encontrar a paz. Onde estão os que dizem ser meus passos, meus abraços, meu olhar de compreensão? Onde estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem minha voz? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu sou grato a Deus por esse encontro, pela oportunidade que a gente tem de, mesmo estando socialmente isolados, separados por conta dessa pandemia, a gente pode contar com a tecnologia que nos aproxima um pouco e tem possibilitado a gente ter esses momentos onde a gente pode cantar alguns louvores, meditar numa mensagem bíblica, para que realmente a gente tenha esse tempo, né, de adoração juntos, de meditação juntos, mesmo que não podendo interagir muito, a gente tem o chat ali ao nosso lado da mensagem para poder ir nos falando, mas não é como a gente gostaria, mas a gente dá graças a Deus porque Deus tem nos possibilitado estar bem
fisicamente, né? Todos saudáveis, pelo menos até que a gente teve notícia quando eu estou gravando essa mensagem. Graças a Deus que Ele tem nos preservado assim. Eu quero fazer uma oração para a gente começar esse nosso momento. Pai, muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pela possibilidade que a gente tem desse encontro semanal que o Senhor tem nos permitido fazer. Te peço para que Tua presença em nós, conosco, através de nós, faça desse momento realmente um encontro profundo, um encontro onde Teu Espírito Santo vá falar ao nosso coração, vá nos desafiar, e oro para que a gente realmente saia desse tempo mais encorajados, ó Deus, a repensar a maneira como que nós temos vivido as verdades do Teu Evangelho, a maneira como nós temos Te seguido, principalmente como comunidade. Então, por isso que eu peço que seja o Teu Espírito, seja a Tua autoridade que fale ao nosso coração nesse momento, e que a gente possa sair realmente transformados depois desse tempo aqui, Deus. Não só no nosso intelecto, mas no nosso coração, e que a gente consiga colocar logo em prática tudo que a gente tem ouvido aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Essa é a nossa oração e a gente faz com muita gratidão em nome dele. Amém. A gente tem conversado já há 4 semanas, né, em como que o Evangelho, ou seja, a boa notícia a respeito de Jesus, né, sua vida, a sua mensagem, sua morte, a sua ressurreição, como que isso é o verdadeiro poder que existe no mundo para verdadeiramente e profundamente transformar os nossos corações, para que nós sejamos realmente um novo tipo de ser humano, né? Para que nós possamos ser uma humanidade capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e capaz também de amar e servir ao nosso próximo como a nós mesmos. Se o Evangelho é uma boa notícia, o que a gente costuma fazer quando a gente recebe uma boa notícia, não é? O que é que você vai fazer quando noticiarem que está disponível uma vacina para o Covid? Eu já vi algumas pessoas dizendo: vou abrir o portão de casa, vou sair correndo, vou sair abraçando todos os meus vizinhos, vou fazer um churrasco para toda a minha família. E eu não duvido que você possa mesmo fazer todas essas coisas, mas eu sou capaz de apostar que a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu telefone e falar para alguém sobre essa boa notícia, né? Fulano, você viu que saiu na imprensa aí que noticiaram que saiu a vacina para o Covid? Será que é mesmo? Será que não é? Onde que a gente pode conseguir? Eu sou capaz de apostar que talvez essa seja realmente a nossa primeira atitude, né? Porque é isso que a gente faz quando a gente recebe uma boa notícia, né? E se o Evangelho é uma boa notícia, também não deveria ser diferente, né? A gente deveria sair realmente por aí anunciando para as pessoas a respeito de quem Jesus é, o que é que ele fez por nós, de como que realmente isso é uma boa notícia para nós, não é? Semana passada a gente viu como que a gente tem falado de transformação do nosso coração, né? E como que a comunidade é o contexto, né? Ou é um ambiente onde todas essas transformações profundas elas acontecem na nossa vida. E hoje nós vamos ver um aspecto um pouco diferente dessa mesma mensagem, tá? Vou ler um texto das Escrituras para você. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Cremos no quê? No Evangelho. Ele é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Essa afirmação, queridos, esse texto que a gente acabou de ler,
A gente encontra isso no primeiro capítulo da carta que Paulo escreve aos Efésios. E Paulo descreve Jesus tendo recebido domínio sobre o tempo presente e também sobre o tempo futuro. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, não é? Como é que Jesus pode governar tanto esta era presente como uma era futura? Como é possível governar sobre dois momentos diferentes no tempo? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a presente era, ou este mundo, como Paulo diz, é esse tempo em que a gente vive, aonde o pecado ainda reina. Nós vemos ainda as marcas da rebelião com Deus para todo lugar que a gente olha. E por isso que esse mundo é desordenado, é caótico e está se desintegrando, né? E essa era começou quando a humanidade se rebelou contra Deus, né? A gente pode ler a respeito disso lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, quando realmente Adão e Eva pecaram, né? Quando eles tomaram aquela decisão de serem governantes do mundo fora de um relacionamento pessoal com Deus, definindo o que é certo e errado por si só, sem confiar no caráter de Deus para fazer isso. E no exato momento que eles tomaram essa decisão, eles passaram a experimentar separação com Deus, não é? Separação espiritual, separação emocional, separação social e separação física, né? Da natureza. Tudo meio que quebrou, os relacionamentos foram quebrados, né? Em outras palavras, essa presente era, o tempo presente em que vivemos, é um tempo onde todas as coisas desmoronam, né? Espiritualmente falando, emocionalmente falando, socialmente falando e fisicamente falando, né? Mas tem uma coisa que a gente encontra quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente lê as Escrituras, principalmente ali no Antigo Testamento, onde os autores sempre estavam aguardando essa era vindoura, uma era futura, né? Um tempo futuro onde Deus disse que ele voltaria e redimiria o seu mundo. Ou seja, ele ia restaurar o mundo de volta a ser o que deveria ser desde o início, né? E todas essas separações que aconteceram seriam corrigidas. O Salmo 96, por exemplo, vai dizer para nós que até mesmo a ordem natural das coisas vai ser transformada, né? Alegrem-se os céus e exultem a terra, deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria, as árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem. Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. Ou seja, essa era vindoura, esse tempo futuro, todas as separações causadas pelo pecado vão ser curadas, né? O mundo inteiro, com todas essas suas dimensões, tudo isso vai ser renovado, né? O sofrimento será banido, as lágrimas serão enxugadas e até as árvores, né, cantarão de alegria diante de tudo que Deus está fazendo. Então, quando Jesus veio à Terra, ele trouxe a esse mundo o poder da era que está por vir, para que a gente possa experimentar, mesmo no tempo presente, um pouco dessa era futura já. Quando Jesus voltar, né, essa era quebrada, que se desintegra, né, essa era presente, ela vai deixar de existir completamente. E aí essa era futura também passará a existir completamente, né? Até lá, a gente vive um período onde essas duas eras existem ao mesmo tempo, né? Elas se sobrepõem umas às outras. A gente vive numa era presente, onde a gente vê as marcas da rebelião e do pecado, mas existe um poder no mundo que é capaz de fazer com que a gente experimente
como que a era futura vai ser. Grande questão, queridos, é como que a gente vive então, né? Como que a gente vive nessa realidade, né, onde era presente e era futura se sobrepõem de uma maneira que os nossos amigos, nossa família, os nossos vizinhos, né, para que o nosso mundo possa experimentar essa era futura. Não é uma boa notícia isso? Como é que a gente vive, né, de uma maneira que a gente espalhe essa boa notícia, para que eles realmente também, assim como nós, possam experimentar como que essa era futura vai ser. Segundo o Salmo 96, vai ser uma era onde nenhuma doença, nenhuma desordem, nenhuma pobreza, nenhum sofrimento vai ser capaz de sobreviver. Como então mostrar isso a eles? No livro que Mateus escreve, no capítulo 5, versículo 14, Jesus diz que os seus seguidores, os seus discípulos, deveriam ser como uma cidade construída sobre um monte. O que é que significa para os cristãos ser uma cidade que o mundo pode ver? E é por isso que ela está sobre um monte. Porque o que Jesus está querendo dizer é um negócio espetacular. Ele está dizendo que, como seus seguidores, nós devemos ser uma cidade alternativa onde a nossa vida brilhe de tal maneira que mostre ao mundo as maravilhas desse novo mundo, dessa nova era que Deus irá trazer completamente quando Jesus voltar, que é um mundo como Deus idealizou para ser. E cidade, queridos, cidade é uma comunidade de pessoas, não é? O que Jesus está dizendo é que um dia Deus irá unir e curar todas as coisas debaixo do governo de Jesus. E hoje, a igreja, e o que é igreja? As pessoas que desistiram de viver a vida para si mesmas, que agora vivem esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, confiando somente no que Jesus fez para que isso seja capaz de acontecer nas suas vidas, né? Confiando no que Jesus fez por elas na cruz, para terem os seus erros, as suas falhas, os seus pecados perdoados. E agora buscam viver essa maneira que Jesus nos ensina a viver, né? A gente viu isso na nossa segunda mensagem. A vida dessas pessoas, ela deve moldar, pelo menos parcialmente, como que essa era vindoura sobre o governo de Jesus vai ser. Isso é o que significa ser uma cidade alternativa sobre um monte. É viver de uma tal maneira que a era futura, onde todas as coisas boas que a gente aguarda vão ser uma realidade, na presente era. E como que essa cidade deve se parecer? Em primeiro lugar, uma cidade sobre um monte proclama o evangelho, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente esconde, não é, o quanto que Jesus é importante para nós, né? A gente não fala sobre ele, né? A gente fala de muitas coisas que são importantes para nós, mas a gente não envolve ou não coloca Jesus no meio do que a gente está falando. Mas para a gente ser essa cidade sobre um monte, nós precisamos encontrar meios aí de contar às pessoas sobre o Evangelho, sobre essas boas notícias de quem Jesus é, o que é que ele fez por nós naquela cruz para nos reconciliar com Deus, como que isso de fato é a única coisa que nos coloca num relacionamento correto com Deus e como que ele governa sobre todas as coisas, tanto hoje quanto nesse mundo, nessa era futura que é de vir. A gente precisa encontrar maneiras de dizer para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, né? Para as pessoas com que a gente trabalha. Mas como que a gente faz isso? O que é que a gente vai dizer?
Pedro, um dos primeiros seguidores de Jesus, na carta que ele escreve, ele diz assim: se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Felizmente, né, na mídia não é muito que a gente vê por aí, né? Mas se alguém perguntar para você, por que você é um cristão? Ou por que você crê que realmente vai existir no futuro um tempo melhor, uma era que é melhor do que esse tempo que a gente vive hoje? Você seria capaz de responder de forma gentil, amável, mas também de uma maneira convincente? Com amor, mas sendo fiel à verdade? Porque muitas vezes quando a gente fala da nossa fé, a gente dá a entender de que o que a gente está dizendo é verdade só porque a gente acredita que aquilo seja verdade. Quando o Evangelho, quando essa boa notícia a respeito de Jesus, do que é que ele fez para nos reconciliar com Deus, tudo isso que a gente tem conversado já 4 semanas, hoje é o 5º domingo, tudo isso nos diz que nós somente cremos em tudo isso, cremos no Evangelho, por meio da graça de Deus que veio até nós e que veio nos buscar. Não é? É o pai que corre para se encontrar com o filho que está voltando para casa. Ou é o pai que sai da festa para ir buscar o filho que ficou do lado de fora e não quer entrar, como a gente viu na segunda mensagem. Por isso que, para explicar para os outros o que a gente crê, a gente precisa fazer isso sem ar de superioridade, né, e com uma extrema mansidão, para realmente mostrar para as pessoas de que a nossa esperança realmente reside em algo que é bom, né, em algo que vai mudar completamente a nossa realidade, a nossa existência. Porque o Evangelho é uma boa notícia, não é? E em segundo lugar, uma cidade sobre o monte ama a sua vizinhança. Né? Jesus sempre acolhia o marginalizado, seja moralmente falando ou seja espiritualmente falando. Jesus está sempre andando com pessoas que não eram aceitas pela sociedade. Não é? Lá em Mateus 5,47, está registrada uma frase de Jesus que ele diz assim: se vocês cumprimentarem apenas os seus amigos, o que é que vocês estarão fazendo demais? Né? Você já ouviu alguém dizer assim, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, querido? Essa expressão, ela realmente aparece na Bíblia, tá? E ela é uma tradução da palavra hebraica shalom, né? E shalom comumente é traduzida como paz. Mas shalom é muito mais do que isso, e tem muito mais a ver com plenitude de bem-estar. E shalom tinha muito a ver com acolhimento, porque os judeus se saudavam com o shalom. Eles desejavam uns aos outros realmente plenitude de bem-estar e se abraçavam, né? E aí eu vou perguntar para você, como é que você cumprimenta os seus vizinhos? Né? Ou quem atende você lá no mercado, lá no banco, na padaria? Você lida com as pessoas no seu dia a dia de uma forma acolhedora? Porque como é que você vai poder levar paz, né, plenitude de bem-estar para os seus vizinhos, mesmo que eles sejam pessoas que não creiam nas mesmas coisas que você? Mesmo que eles sejam pessoas marginalizadas, desprezadas pela sociedade, pessoas que a sociedade não vê? Como é que você pode levar cura emocional, social, espiritual à sua vizinhança para ser para eles realmente um sinal dessa era que há de vir? Em terceiro lugar, queridos, uma cidade sobre um monte, ela é transformada pela comunidade. Nós estamos falando de uma cidade, não é? Jesus,
lá no João 17, ele ora pelos seus discípulos, né? E ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Você consegue perceber o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele não está enviando os seus discípulos ao mundo para compartilhar a sua fé e depois orando para que eles sejam articulados, né, para que eles sejam bons oradores e expliquem aí de forma excelente a respeito do Evangelho. Não, ele não está fazendo isso. Ele está enviando os seus discípulos ao mundo para compartilhar a sua fé e orando para que eles sejam santificados, para que eles sejam santos. E semana passada a gente viu, santo significa diferente, distinto. Por que que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque existe uma credibilidade que é resultado da gente ser diretamente coerente entre o que a gente fala e o que a gente vive. A maneira como a gente vive afirma o que a gente crê. As pessoas vão ser capazes de ver o Evangelho nos transformando. E aí, dessa maneira, elas vão ser mais facilmente convencidas pelo que a gente tem a dizer para elas. Se você se diz cristão, mas você não vê na sua vida o Evangelho te tornando mais bondoso, mais generoso, o Evangelho tem te feito tratar melhor as pessoas, viver o Evangelho tem te ajudado a lidar melhor com os problemas, tem te ajudado a enfrentar melhor a morte, o que é que a sua vida vai dizer sobre o que você crê? Porque se você não está vivendo uma vida muito atraente para as outras pessoas, é porque existe uma incoerência entre o que você vive e o que você diz crer, se você diz crer no Evangelho. Você está ali constantemente mal-humorado, está sempre desconfiando das pessoas, ou você não consegue viver uma vida disciplinada. O que é que essas coisas dizem aos outros sobre o que você crê? E nisso tudo que a gente está falando, é fácil a gente se perder na questão individual da coisa. Porque nós não fomos chamados para ser testemunhas de Jesus e disso tudo somente como indivíduos, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui deve ser verdade na forma como a gente vive em comunidade. Como que a gente tem feito isso? Paulo, lá em Romanos 12, ele diz algo mais ou menos assim: ofereçam os seus corpos coletivos como um sacrifício único, vivo, santo e agradável a Deus. Paulo diz para apresentar seus corpos, plural, como um sacrifício, singular. Ou seja, Paulo está dizendo que nós devemos viver as nossas vidas, plural, e uni-las em um só sacrifício, singular, a Deus. E Paulo conclui: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Ou seja, nossa vida em comunidade tem que oferecer para o mundo uma forma alternativa de se viver, diferente dos padrões do mundo. O Evangelho, ele deve influenciar e mudar tudo em nós, de maneira que quando a gente se reúne como comunidade, nós devemos estar sempre pensando e nos desafiando mutuamente das implicações sobre o que o Evangelho realmente faz sobre todos os aspectos da nossa vida. Os nossos encontros deveriam ser marcados por isso, pela nossa constante
meditação, desafio, suporte uns dos outros para como que a gente vai viver todas essas verdades. E eu pergunto para você mais uma vez, nós, Nova Vida, como comunidade, a gente tem se destacado do mundo à nossa volta? As nossas atitudes são diferentes das pessoas ao nosso redor que ainda vivem em rebelião com Deus, que não querem buscar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus? Ou a nossa vida em comunidade tem sido realmente, profundamente afetada pelo Evangelho? Por exemplo, no mundo, as pessoas tendem a buscar profissões que deem dinheiro e status. Enquanto que o Evangelho nos diz que nós devemos usar os nossos dons em trabalhos que desenvolvam a criação, que abençoem toda uma sociedade. Nossa comunidade tem se comportado da mesma maneira ou tem sido diferente? Um outro exemplo, relações de poder, né? No mundo, aqueles que são ricos, que são cultos, né, estudados, geralmente tendem a mandar em tudo, né? Eles que dominam. É o mesmo que acontece na nossa comunidade? Ou as pessoas simples também têm voz, também têm possibilidade de estar ali à frente, comandando todas as coisas, sem diferença de nível social ou de escolarização? Nossa comunidade vive transformada pelo Evangelho ou a gente simplesmente reflete o que a gente vê no mundo? Quando Jesus fala, queridos, que os seus seguidores são uma cidade sobre um monte, ele está falando sobre um jeito de moldar um tipo alternativo de sociedade humana. É um modo alternativo de fazer praticamente tudo. É um jeito diferente de viver. Né? É um jeito diferente de fazer negócios, de lidar com sexualidade, de lidar com relações raciais, com arte, resolução de conflito, enfim, tudo. É um jeito alternativo de se viver. Dessa maneira, se a gente realmente quer ajudar as pessoas ali ao nosso redor, nossos familiares, nossos vizinhos, pessoas com quem a gente trabalha, a perceber como que o mundo vai ser quando Jesus voltar, se nós quisermos que elas creiam que realmente existe uma era vindoura que vai vir muito melhor do que a era que a gente vive hoje, nós precisamos ser comunidades que anunciam o Evangelho, que amam seus vizinhos e que são transformadas pelo Evangelho em todos os lugares. E essa é uma parte importante da nossa missão, dar início a comunidades que sejam assim na nossa cidade. Plantar novas igrejas que tenham esse perfil. Você seria capaz de fazer parte de uma comunidade assim? Resumindo e concluindo, queridos, a ordem de Jesus para nós sermos suas testemunhas, ela é uma ordem comum a todos os seguidores dele. Mas quando ele diz sejam uma cidade, isso não é algo que um cristão é capaz de fazer por conta própria. Você até pode ser um seguidor obediente a Jesus como indivíduo, né? Mas a grande pergunta que fica é, nós estamos sendo obedientes a Jesus como comunidade? Por isso que na nossa era, no nosso tempo, né, onde a era presente e a era futura se sobrepõem, Jesus nos chama para ser uma cidade alternativa juntos. Uma cidade que é luz para as outras pessoas. Uma cidade que é um modelo de vida diferente, distinto, santo, mostrando para as pessoas
um pouco do que a era futura há de ser. Vamos viver assim, queridos? Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, Santa Folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, cura, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz a todos os povos. Pai, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para que realmente Teu Espírito em nós faça de nós, como comunidade, realmente uma cidade sobre o monte, para que cada vez mais o Senhor nos ajude a viver a nossa vida de uma forma distinta do que o mundo vive, para que a gente realmente seja luz para eles, para que a gente seja realmente esse lampejo dessa nova era que há de vir, onde sofrimento, dor, morte não vão mais existir. Que o Senhor realmente nos faça uma cidade sobre o monte, que nossa comunidade seja de fato uma comunidade que anuncia o Evangelho, uma comunidade que ama os seus vizinhos e uma comunidade transformada pelo Teu Evangelho, Deus, para que a gente possa anunciar às pessoas, não só anunciar quem Jesus é, mas também que a nossa vida seja coerente com o que a gente esteja anunciando, para que as pessoas sejam atraídas por essa vida e a gente possa, assim, oferecer essa realidade alternativa do que o mundo tem oferecido e que não tem chegado até o coração das pessoas, né, meu Deus? A gente sabe o quanto elas estão carentes de propósito, de sentido, carentes da Tua presença na vida delas. Que o Senhor faça de nós esse tipo de comunidade e que a gente também possa
desfrutar desse privilégio de poder dar início a novas comunidades assim, que também vivem dessa maneira, para que as outras pessoas possam experimentar, assim como nós, pela Tua graça, um pouquinho dessa era vindoura que é de vir. Essa é a nossa oração e a gente faz ela com muito temor e muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o amor desse Deus Pai grandioso, a graça de Jesus, que deu sua vida por nós, e a presença deles através do Espírito Santo estejam todos vocês, toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém e amém. Queridos, uma boa semana. Finalzinho de nosso culto, mais uma vez, é hora dos abraços, do cafezinho, do biscoitinho. Mas a gente não pode fazer isso, mas virtualmente você pode telefonar para alguém da nossa comunidade, manter esse contato virtual para que a nossa vida, estando afastada, não seja desconectada uns dos outros. A gente está vendo a importância disso nessa mensagem, que a gente se mantenha unido nessa hora para que a nossa vida em comunidade realmente seja um testemunho de tudo que a gente crê. Então, pega lá o seu telefone, dá uma ligadinha para alguém. Algumas pessoas já estão se mobilizando aí, a gente levou cartinhas para os idosos. A gente está tentando aí, de alguma forma, nos manter unidos, mesmo em meio a esse isolamento, né? Mais uma vez, convido você para, se você desejar se encontrar durante a semana, claro, virtualmente, nos nossos encontros de formação espiritual, me procure, que a gente está para começar uma turma nova. Boa semana, Deus te abençoe. Até na semana que vem, com um novo normal de como que tudo isso que a gente tem conversado deve realmente transformar o mundo ao nosso redor. Até lá, querido. Um grande abraço.